Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade à preparação para o exame e vamos continuar a resolver a prova 639 de 2023 da época especial. Já realizámos a parte A, vamos passar agora à realização da parte B, ainda dentro do grupo 1, ou seja, da leitura e interpretação de textos literários. E olhando agora para a parte B deste exame, confirmamos imediatamente que se trata da obra Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, e se tivéssemos algumas dúvidas, só precisávamos de vir cá em baixo e verificar quem era então o autor e a obra que se encontravam aqui para análise na parte B. Esta é uma das obras de leitura integral obrigatória do 11º ano, o que quer dizer que todos os alunos estudam esta obra. Ainda assim, obviamente que não é necessário, não é obrigatório e é um bocado difícil para toda a gente lembrar-se de tudo relativamente a esta peça de teatro, uma vez que é uma peça de teatro. No entanto, se um aluno tiver trabalhado bem a obra e tiver estudado e tiver lido a obra também, há de reparar que se trata precisamente já do ato 3 de Frei Luís de Sousa. Ainda antes de lermos o excerto da peça de teatro, vamos só dar aqui uma olhadela às perguntas para ficarmos com uma ideia do que é que as perguntas nos pedem e assim, à medida que vamos fazendo a leitura, já podemos começar a sublinhar e a verificar onde é que essas perguntas irão buscar as suas respostas para podermos depois cumprir as instruções que nos são dadas. Portanto, temos então a pergunta 4 e 5, que são as duas cuja cotação vai ser cotada obrigatoriamente para a classificação final, e depois temos a sexta, que será uma das que poderá ser cotada se tiver então a cotação máxima, neste caso os 13 pontos. A pergunta 4 chama-nos a atenção para a personagem de Telmo e também para determinadas linhas deste excerto, e na pergunta 5 já temos então uma concentração da nossa atenção no Romeiro. Portanto, vamos então agora passar à leitura deste excerto. Já sabem também que eu vou começando a fazer os meus sublinhados, e outra coisa em que vão reparar é que também neste caso, tal como já tinha acontecido na parte A deste grupo, também neste caso não temos aqui notas nem glossário, que quer dizer que as pessoas que fizeram o exame consideraram que nenhuma destas palavras ou expressões serão muito complicadas e que toda a gente há de conseguir perceber então o que está escrito. Se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade em alguma palavra ou alguma expressão, tentem ir pelo contexto global em que essa palavra ou essa expressão estão inseridos, porque às vezes através do contexto nós conseguimos perceber determinada palavra ou determinada expressão e nem sequer precisamos de usar um dicionário. Vou passar então à leitura do excerto. Parte B. Leia o texto. Romeiro. Tu bem sei que duvidaste sempre da minha morte, que não quiseste ceder a nenhuma evidência. Não me admirou de ti, meu Telmo. Mas também não posso, Deus me ouve, não posso criminar ninguém porque o acreditasse. As provas eram de convencer todo o ânimo. Só lhe podia resistir o coração. E aqui, coração que fosse meu, não havia outro. Telmo, sois injusto. Romeiro, bem sei o que queres dizer. E é verdade isso? É verdade que por toda a parte me procuraram? Que por toda a parte ela mandou mensageiros? Dinheiro? Telmo, como é certo estar Deus no céu, como é verdade ser aquela a mais honrada e virtuosa dama que tem Portugal. Eu vou só fazer aqui o sublinhado nesta parte e nesta parte, uma vez que não temos aqui a indicação de quem é que eles estão a falar, só falam num ela. Obviamente que quem deu a obra sabe perfeitamente que estão a falar da esposa do Romeiro, portanto, de Dona Madalena. Vou continuar então a ler. Romeiro, basta! Vai dizer-lhe que o peregrino era um impostor, que desapareceu, que ninguém mais ouve novas dele, que tudo isto foi vil e grosseiro embuste dos inimigos desse homem que ela ama, e que sossegue, que seja feliz. Telmo, adeus. Só fazer aqui também uns sublinhadozinhos. Telmo. Eu hei de mentir, senhor? Eu hei de renegar de vós como ruim vilão que não sou? Vou só também fazer aqui uns sublinhados. Romeiro. Hás de, porque eu te mando.
Telmo em grande ansiedade. E eu vou sublinhar esta parte porque já tinha visto isto lá na pergunta, a falar na ansiedade do Telmo. Senhor, Senhor, não tenteis a fidelidade do vosso servo. É que vós não sabeis. Dom João, meu senhor, meu amo, meu filho, vós não sabeis. Romeiro, o quê? Telmo, que há aqui um anjo, uma outra filha minha, senhor, que eu também criei. Romeiro, e a quem já queres mais que a mim? Diz a verdade. Eu vou só sublinhar esta parte. Telmo, não me pergunteis. Romeiro, nem é preciso. Assim devia de ser. Também tu. Tiraram-me tudo. E têm um filho eles? Eu não. E mais, imagino. Oh, passaram hoje pior noite do que eu, que lhe levo deles em conta e lhes perdoo como eu perdoei já. Telmo, vai fazer o que te mandei. Telmo, meu Deus, que hei de eu fazer? Romeiro, o que te ordena teu amo? Telmo, dá-me um abraço. Abraçam-se. Adeus, adeus, até... Telmo, com ansiedade crescente. Até quando, senhor? Romeiro, até ao dia de juízo. Telmo, pois vós. Romeiro, eu. Vai, saberás de mim quando for tempo. Agora é preciso remediar o mal feito. Fui imprudente, fui injusto, fui duro e cruel. E para quê? Dom João de Portugal morreu no dia em que sua mulher disse que ele morrera. Sua mulher honrada e virtuosa, sua mulher que ele amava. Oh, Telmo, Telmo, com que amor a amava eu! Sua mulher que ele já não pode amar sem desonra e vergonha. Na hora em que ela acreditou na minha morte, nessa hora morri. Com a mão que deu a outro, riscou-me do número dos vivos. Dom João de Portugal não há de desonrar a sua viúva. Não. Vai. Dito por ti, terá dobrada força. Diz-lhe que falaste com o Romeiro, que o examinaste, que o convenceste de falso e de impostor. Diz o que quiseres, mas salva a ela da vergonha e ao meu nome da afronta. De mim já não há senão esse nome, ainda honrado. A memória dele que fique sem mancha. Está em tuas mãos, Telmo. Entrego-te mais que a minha vida. Queres faltar-me agora? E após a leitura deste excerto confirmamos que realmente era um excerto bastante simples, não há aqui nenhuma palavra ou expressão que nos cause estranheza e por isso acho que não há aqui necessidade de estar a explicar assim nada de especial. Eu sublinhei as partes que eu achei que seriam importantes e que depois mais tarde me iriam fazer falta para a minha resposta. Obviamente que vou ter que voltar a ler outra vez só para confirmar, mas já tenho aqui uma ideia do que se está a passar. Sei que esta é a parte final de Frei Luís de Sousa, a parte em que o Romeiro, ou seja, que é o Dom João de Portugal, mas aparece como o Romeiro. Já soubemos também então que ele já se deu a conhecer a Telmo, e Telmo acaba então por lhe contar a verdade acerca do facto de Dona Madalena ter procurado pelo seu marido durante muitos anos e só depois então ter dado o marido como morto e depois então é que casou com Dom Manuel. O Romeiro tem remorsos, percebe que afinal foi injusto para com a mulher, porque ele estava obviamente zangado e que aquelas emoções ao rubro levaram-no a ter uma atitude mais violenta do que aquilo que devia ter sido, porque ele podia ter perguntado primeiro o que se passava e então depois é que podia ter agido e então neste caso está a tentar remediar a situação e está a tentar que o Telmo o ajude. Telmo está aqui numa posição um bocado estranha porque ele ama o seu menino, como ele chama, que é o Romeiro, que é o Dom João de Portugal, mas ao mesmo tempo ele também ama a Dona Maria e sabe que o facto de o Romeiro ter aparecido poderá significar a morte desta sua segunda filha, que é a Dona Maria.
E como podem verificar, demorámos um pouco mais a ler este excerto do que propriamente o poema da parte A. No entanto, também foi muito mais fácil entender este excerto do que propriamente o poema da parte A. Vamos então passar à leitura das perguntas. E vamos começar com a pergunta 4. Já sabem que temos sempre os nossos verbos instrucionais no início da pergunta, neste caso a explique. Portanto, eles querem que nós expliquemos qualquer coisa, dizem-nos logo a seguir o que é. Portanto, é esta ansiedade de quem? De Telmo, por isso é que eu estive há bocadinho a ler as perguntas para entender que a primeira pergunta relativa a este excerto estava a focar a sua atenção na personagem Telmo, mas não é no excerto todo e sim considerando o conteúdo das linhas 1 a 33. Por isso, vamos focar a nossa atenção nestas linhas e é a partir delas que nós vamos entender então por que razão é que Telmo manifesta a sua ansiedade. Portanto, temos aqui uma afirmação, isto é verdade, o Telmo, esta personagem está ansiosa, mas precisamos de entender o porquê e vamos encontrar o porquê, ou seja, as razões para esta ansiedade naquelas linhas. E então agora vamos precisamente olhar para o excerto, para as linhas indicadas na pergunta e vamos ver se encontramos as razões. Não sei se já repararam também que não há aqui nenhum número, mas penso que já toda a gente que nos tem andado a acompanhar aqui no canal já percebeu que em princípio vai haver 2 tópicos, 2 razões, 2 porquês que vocês vão ter que indicar no que diz respeito à ansiedade de Telmo. Portanto, vamos então agora ao texto e vamos verificar que razões serão essas. Eu vou só marcar as linhas, que é para não me perder, portanto a linha obviamente 1 e vai até aqui ao final desta página, portanto a partir daqui já são as linhas 34 até ao final. Portanto é nesta página que nós vamos encontrar as razões da ansiedade de Telmo. E hão de reparar que eu já tinha sublinhado aqui uma parte da didascália. Estas didascálias ajudam-nos muitas vezes a entender o estado de espírito das personagens, porque dizem se estão contentes, se estão tristes, portanto dão-nos aqui algumas informações extra, e neste caso, obviamente, que esta didascália indicava então que Telmo estava ansioso, não era uma ânsia pequena, era uma ânsia grande, porque eles têm cá o adjetivo grande, portanto há aqui este adjetivo grande. E agora vamos ler então aqui esta parte, portanto a parte do Telmo que diz: Senhor, Senhor, não tenteis a fidelidade do vosso servo. É que vós não sabeis, Dom João, meu senhor, meu amo, meu filho, vós não sabeis. Portanto, nós temos aqui o Telmo muito nervoso, muito ansioso, portanto está com os nervos à flor da pele. E porquê? Por qualquer coisa que disse Dom João de Portugal para trás. Portanto, vamos ver o que é que Dom João de Portugal disse para trás para fazer com que Telmo ficasse tão ansioso. E onde reparar que a conversa proveio precisamente da maneira em que Telmo estava a dizer ao Romeiro que ele estava a ser injusto com a Dona Madalena. E o Romeiro perguntou-lhe se era verdade o facto de ela ter mandado mensageiros, dinheiro. Telmo confirmou que sim, senhora, que ela era uma dama honrada, e o Romeiro aí tomou uma decisão. Portanto, a partir deste momento, aqui, o Romeiro toma uma decisão. E a decisão é: não vou dar cabo da vida à minha esposa, portanto, neste caso, ela não teve culpa nenhuma, nem eu tive culpa nenhuma, ninguém teve culpa, portanto, toma uma decisão que é de voltar atrás e de retirar tudo aquilo que tinha sido dito, e para isso ele pede ajuda a Telmo. Ele dá uma ordem. Nós sabemos que isto é uma ordem porque ele está sempre a dizer: eu te mando. Portanto, uma ordem. E a decisão é dar uma ordem a Telmo para ele ir dizer a Dona Madalena que o Romeiro era um mentiroso, um impostor. E é aqui que Telmo começa a ficar ansioso, porque eu hei de mentir, eu hei de renegar de vós, mas eu gosto de vós e não vou estar agora também a dar cabo da sua vida. E ele diz: não vais porque eu te mando. Está aqui. E é aqui que Telmo, ainda mais ansioso, lhe diz: não me tenteis. Eu sou capaz de fazer mesmo aquilo que me está a mandar o meu senhor e o meu amo. E depois ele explica. E nós temos que tentar chegar aqui ao final também. É que há aqui um anjo, uma outra filha minha, senhor. E depois o Romeiro diz: e a quem já queres mais do que a mim? Esta parte não é o Telmo que diz, é o Romeiro, mas o Romeiro está apenas a manifestar em palavras aquilo que o Telmo não está a querer dizer. Portanto, vocês têm aqui a ansiedade de Telmo por aquela ordem que lhe é dada pelo Romeiro para ele ir dizer que ele era um impostor, e isto para ele é mau porque ele é o amo de que ele gosta, portanto é o filho dele, é o amo, é o senhor, ele não quer dar cabo da vida dele, mas ao mesmo tempo ele está tentado a fazer isso. Porquê? Porque ele tem outra pessoa de que gosta ainda mais, o que já está acima daquilo que era o amor que ele sentia pelo Dom João de Portugal. Portanto, Telmo ama Dona Maria. Aqui neste caso vocês podem dizer que é a filha de Dom Manuel e Dona Madalena, uma vez que não está aqui o nome dela, mas se souberem o nome dela também não há problema nenhum. Telmo ama Dona Maria, filha de Dom Manuel e de Dona Madalena, ainda mais do que ama Dom João. Portanto, e temos aqui a ansiedade de Telmo. É, por um lado, ele não quer ir contra Dom João
e falar mal dele, e por outro lado, ele já tem um amor que se sobrepõe ao amor que ele sente por Dom João. Portanto, temos aqui já estas duas situações que tornam esta cena bastante dramática, digamos assim. E acho que já tínhamos aqui tudo, não vale a pena estarmos a procurar mais nada, porque não há aqui mais nada que nós possamos dizer. Portanto, basicamente é isto. Portanto, agora já podemos construir a nossa resposta. E agora vamos tentar fazer mais ou menos como temos andado a fazer até agora. Vamos tentar manter-nos um bocadinho coerentes, porque quanto mais nos habituarmos a uma determinada forma de escrever, mais fácil ela se vai tornar, porque depois acaba por ser natural e vocês já estão tão habituados a fazer dessa forma que já não têm que estar a pensar ali 10 minutos como é que eu vou começar a minha resposta. As respostas podem ser começadas todas assim, com a vossa tese inicial e depois com os 2 argumentos e também com os exemplos. E já sabem que eu tento começar sempre com a parte final da pergunta para ir buscar bocadinhos para a minha resposta, porque é mais fácil para mim, não é copiar textualmente, mas é tirarmos inspiração da pergunta, não da parte inicial, mas sim da parte final, porque é onde normalmente se encontram não só os sítios onde nós temos que ir buscar a nossa resposta, mas também as personagens ou do que é que se fala, portanto, ou qual é o objetivo. E então poderíamos começar assim. Nas linhas 31 a 33, Telmo manifesta uma grande ansiedade, linha 23. E agora não sei se repararam que eu coloquei, entre aspas, uma expressão e depois sublinhei-a. E isto porquê? Porque eu estou a retirar uma didascália. Não estou a retirar a didascália toda, escolhi apenas retirar das 3 palavras que se encontravam na didascália, apenas aquelas que me interessavam, mas hão de reparar que a didascália no enunciário, neste excerto, se encontra em itálico e como tal eu tenho que a copiar também em itálico, porque senão eu estava a copiar de forma errada e se vocês não colocassem lá o sublinhado, estão a dizer-me que não estão a fazer a regra de citação e então tinham ali um erro de tipo A. Portanto, eu como estava a fazer citação, abri aspas, fechei aspas, porque aquela expressão não é minha, mas ao mesmo tempo também estou a dizer que o que estava ali era a didascália, por isso que ele está sublinhado, porque no excerto está em itálico. Portanto, neste momento ainda não respondi absolutamente a nada, eu só estou a dizer qual é a tese, a minha tese e a minha afirmação, é esta, é que nas linhas 31 a 33, Telmo manifesta uma grande ansiedade. Agora vou só dizer que é na sua conversa com o Romeiro, só para terminarmos. Esta é apenas a frase inicial, a minha tese. Agora, eu vou dar os 2 argumentos, que são as 2 razões para esta ansiedade. De Telmo, já sabem, podem usar os conectores que vos derem mais jeito para dizerem que são 2, em primeiro lugar, em segundo lugar, ou também, ou da mesma forma. Tentem arranjar sempre qualquer coisa que mostre pelo menos a separação entre as 2 razões. Eu vou usar por um lado, porque penso que fica aqui bem, e eu por outro lado, acho que até encaixam bastante bem aqui na ideia que quero dar. Portanto, vamos começar então com o por um lado. Por um lado, mostra-se ansioso e nervoso quando o seu antigo amo lhe ordena que vá dizer a Dona Madalena que o Romeiro é um mentiroso enviado pelos inimigos de Dom Manuel. Abre parênteses, abre aspas, vai dizer-lhe que o peregrino era um impostor, fecha aspas, vírgula, abre aspas, reparem, eu não quero tirar a fala inteira do Romeiro, eu só quero tirar bocadinhos dessa fala que vão comprovar isto, portanto, apenas aquilo que me interessa, mais nada, que tudo isto foi vil e grosseiro embuste dos inimigos. E agora, eu não quero escrever tudo, eu quero passar para uma outra parte desta frase. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou indicar ao professor corretor que eu vou cortar uma parte da frase que não me interessa e é para isso que vocês têm que colocar as reticências entre parênteses retos, porque estas reticências não estão no texto. Eu é que estou a colocá-las aqui a dizer. Estou a fazer aqui um corte para apenas colocar aquilo que me interessa. Desse homem que ela ama, fecha aspas, vírgula, linhas 15 a 17. E fecha parênteses, não se esqueçam de fechar os parênteses, às vezes estamos a escrever e depois não voltamos atrás e depois esquecemos completamente que abrimos os parênteses e depois já não os fechamos. Portanto, tenham cuidado e fechem os parênteses. E agora temos aqui a primeira parte da nossa resposta. Eu vou só ler tudo que é para ver se faz sentido. Nas linhas 31 a 33, Telmo manifesta uma grande ansiedade durante o seu diálogo com o Romeiro. Por um lado, mostra-se ansioso e nervoso quando o seu antigo amo lhe ordena que vá dizer a Dona Madalena que o Romeiro é um mentiroso enviado pelos inimigos de Dom Manuel. Vai dizer que o peregrino era um impostor, que tudo isto foi vil e grosseiro embuste dos inimigos desse homem que ela ama. Linhas 15 a 17. E hão de reparar que o Telmo não gosta daquilo porque diz, eu vou mentir, eu vou renegar, eu não sou vilão, vírgula, pois não quer mentir e agir como um, abre aspas, vilão, fecha aspas. Abre parênteses, linha 19, fecha parênteses, ponto final. E agora já temos aqui o por que razão. Uma primeira razão que levou Telmo a manifestar-se ansioso. A segunda é o facto de ele realmente gostar da Dona Maria e esse amor à Dona Maria está a suplantar o amor dele
a Dom João de Portugal e isso faz com que ele fique nervoso. Ele está tentado a cumprir a ordem do seu amo e a agir como um vilão, que era aquilo que eu não queria fazer. Portanto, ele está aqui um bocadinho entre a espada e a parede e é por isso que ele se manifesta nervoso. Vou pôr um também. Também reforça essa ansiedade quando confirma que o seu amor pela filha de Dom Manuel e de Dona Madalena é maior do que o seu amor por Dom João de Portugal / Romeiro. Abre parênteses, abre aspas, que há aqui um anjo, uma outra filha minha, vírgula 29, fecha parênteses, o que acaba por ser uma tentação que o pode levar a cumprir a ordem dada. Abre parênteses, abre aspas, Senhor, Senhor, não tenteis a fidelidade do vosso servo. Fecha aspas, vírgula 24, fecha parênteses, ponto final. E agora que já temos aqui a nossa resposta, vamos só ler o conjunto da resposta para verificar se tem cá tudo. Nas linhas 31 a 33, Telmo manifesta uma grande ansiedade. Linha 23, durante o seu diálogo com o Romeiro. Por um lado, mostra-se ansioso e nervoso quando o seu antigo amo lhe ordena que vá dizer a Dona Madalena que o Romeiro é um mentiroso enviado pelos inimigos de Dom Manuel. Vai dizer que o peregrino era um impostor, que tudo isto foi vil e grosseiro embuste dos inimigos desse homem que ela ama, linhas 15 a 17. Pois não quer mentir e agir como um vilão. Também reforça essa ansiedade quando confirma que o seu amor pela filha de Dom Manuel e de Dona Madalena é maior do que o seu amor por Dom João de Portugal / Romeiro, que há aqui um anjo, uma outra filha minha. Linha 29, o que acaba por ser uma tentação que o pode levar a cumprir a ordem dada. Senhor, Senhor, não tenteis a fidelidade do vosso servo. Linha 24, fecha parênteses, ponto final. E agora que já temos a resposta, vamos verificar os critérios de correção. Cá temos os critérios da pergunta 4. Os tópicos seguintes não diz aqui que é 2 ou outros igualmente relevantes, no entanto, vamos verificar quantos tópicos são e vamos verificar que são 2 e agora vamos aos descritores de desempenho e diz também que são 2. Portanto, eu penso que já toda a gente percebeu como é que isto funciona, mas vamos verificar se nós temos aqui o que nós dissemos. Portanto, a ansiedade de Telmo, aqui no primeiro tópico, decorre da ordem dada pelo seu antigo amo, dizer que a presença do Romeiro resulta de uma armadilha montada pelos inimigos de Dom Manuel. Portanto, nós dissemos isto e ainda pusemos a citação, como podem ver não era obrigatório, mas penso que também não custa absolutamente nada, desde que vocês não se limitem só a colocar as citações, o que equivale a renegar Dom João e a agir como vilão, que de facto não é. Portanto, nós dissemos mais ou menos isto. Não é por estas palavras, estou sempre a dizer, é impossível uma pessoa escrever exatamente o que eles têm aqui, o que interessa é que as ideias estejam cá. Os professores corretores estão preparados para verificar se estas ideias estão nas vossas respostas escritas da vossa maneira. Se vocês vão reparar na minha resposta, estava lá isto tudo. O segundo tópico, a ansiedade da personagem intensifica-se, torna-se grande na medida em que a ordem recebida agudiza o conflito interior de Telmo ao tomar consciência de que a afeição que sente por uma outra filha minha se sobrepõe ao amor que sente pelo seu antigo amo ou à fidelidade que deve ao seu antigo amo, e que basicamente também foi aquilo que nós dissemos por outras palavras. Pusemos uma outra filha minha, retirámos esta expressão também. Temos aqui tudo, o que quer dizer que estaríamos no nível 5, pontuação 10, pois abordámos adequadamente os 2 tópicos e utilizámos mecanismos de coesão que asseguraram a progressão e o encadeamento das ideias. E agora que já temos a pergunta 4 feita, vamos passar à pergunta 5. A pergunta 5, como vocês podem verificar, não se inicia com um verbo instrucional imediatamente. Ele está lá, só que está cá mais abaixo, como podem ver, está aqui em baixo, o que quer dizer que aquela primeira frase que ali está é uma indicação de algo que é importante para depois nós possamos então responder à pergunta cumprindo as instruções. Portanto, vamos ler aquela primeira frase porque tem informação que nos importa. Portanto, vamos lê-la. Ao longo da cena toda, assiste-se à humanização do Romeiro, o que está patente na grandeza moral e no altruísmo manifestados pela personagem. Isto é uma afirmação que está verdadeira. Vocês não têm que dizer se é verdade ou não. É verdade. Ao longo da cena nós vamos assistindo a uma alteração na personagem do Romeiro que mostra essa grandeza moral e esse altruísmo. Agora, o que eles querem é que justifique esta afirmação com base em 2 aspectos, e aqui já temos que é 2 aspectos, e aqui vocês vão reparar que nos critérios vai lá aparecer 2 mesmo especificado, presentes no diálogo travado com o Telmo a partir da linha 34. E se vocês repararem, na pergunta anterior parávamos na 33, então agora vamos passar
há outra parte que nós não usámos para a pergunta 4, vamos usá-la agora para a pergunta 5. É de reparar que isto também é algo muito comum nos exames de português, que é as perguntas vão seguindo o texto. Portanto, só precisamos então de dois aspectos que nos mostrem, através daquele diálogo da linha 34 em diante, que o nosso Dom João de Portugal está mais humanizado. E a linha 34 começa então aqui, no início desta página, e vai até ao final. E eu já tinha sublinhado aqui algumas coisas. Olhem, uma delas já aqui está. Que Deus lhes perdoe, que eu já os perdoei. Portanto, já os perdoou. Os a quem? Dona Madalena e Dom Manuel. E depois mais abaixo, vocês têm então aqui também uma fala muito grande do Dom João. Tem também aqui a parte em que ele torna a reforçar a ordem dele, para ir-lhes dizer então que afinal ele era um impostor. Repete e reforça a ordem dada anteriormente, volta a repetir que é necessário remediar aquilo que ele fez de mal, prefere sacrificar-se, entre aspas, morrer, e salvar a honra de Dona Madalena. Admite que não agiu da melhor forma e que foi injusto. Portanto, já tínhamos aqui várias coisas, não é preciso ser tudo, eles só pedem 2, portanto, é só escolher dentre estas que aqui estão, qual é que nós poderíamos colocar. Eu diria que a primeira é fácil, esta última também, podem ser essas duas, portanto, vamos então passar à nossa resposta. Temos então aqui a pergunta, vamos então passar à resposta. Vamos começar com a nossa tese inicial, já sabem a estrutura. Tese inicial, 2 argumentos, um exemplo para cada argumento, fica mais direitinho, fica mais bonito. Não vou estar a copiar tal e qual o que está na pergunta, mas vou fazer as minhas alterações e vou inspirar-me na pergunta para começar então a minha afirmação inicial. O Romeiro, ao longo da cena e através do seu diálogo com Telmo, revela o seu altruísmo e a sua grandeza moral. E agora vou usar aqui uns conectores um bocadinho diferentes para não estar sempre a usar os mesmos, e até porque eu acho que há aqui outros conectores que se encaixam melhor nesta resposta que eu estou a fazer. Para além de afirmar que já tinha perdoado Dona Madalena e Dom Manuel e pedir a Deus que também os perdoasse, abre parênteses, abre aspas, que lhe leve Deus em conta e lhes perdoe como eu perdoei já, ponto final, fecha aspas, vírgula, linhas 36, 37, fecha parênteses. O Romeiro também, não sei se estão a reparar que eu estou a alterar aqui um bocadinho a maneira como costumo responder. Normalmente faço um ponto final, coloco um conector, depois outro conector. Eu estou a colocar os conectores também, estão a ver? Estão aqui os 2 conectores, só que eu estou a fazer uma frase. E uma frase, cuidado, que nem toda a gente tem essa capacidade, ou as pessoas não estão tão à vontade na escrita para poderem fazer isto gramaticalmente correto, portanto, se não conseguirem, mantenham a outra estrutura, um primeiro argumento, ponto final, o outro segundo argumento, que é muito mais fácil, mas se vocês já estiverem habituados e gostarem de uma construção sintática mais complexa, podem usar estas orações, as subordinadas, os subordinantes, portanto podem usar esta parte toda da subordinação e da coordenação, não tenham medo. Para além de afirmar que já tinha perdoado Dona Madalena e Dom Manuel e pedir a Deus que também os perdoasse, o Romeiro também se mostra altruísta ao preferir sacrificar-se. Reparem que eu fui buscar aquelas palavrinhas que estavam, os adjetivos que estavam na pergunta, porque assim eu estou a confirmá-los, que é isso que eles querem. Eles querem que eu confirme a pergunta, que eu justifique que ele era altruísta. Querem que eu justifique que tinha grandeza moral. Lá está a grandeza moral, eu já os perdoei. Cá está o ser altruísta, portanto eu estou a explicar cada uma delas. Se mostra altruísta ao preferir sacrificar-se morrendo para o mundo, abre parênteses, abre aspas, Dom João de Portugal morreu no dia em que sua mulher disse que ele morrera. Fecha aspas, vírgula, linhas 51, 52, fecha parênteses. Eu vou só ler a partir ali do Romeiro também. O Romeiro também se mostra altruísta ao preferir sacrificar-se morrendo para o mundo, vírgula, salvando assim a honra da sua esposa. Abre parênteses, abre aspas. Dom João de Portugal não há de desonrar a sua viúva. Ponto final, fecha aspas, vírgula, linhas 55, 56, fecha parênteses, ponto final. Repararam que eu fiz a resposta de maneira um bocadinho diferente daquela a que estamos habituados. Pareceu melhor, fluiu melhor. Vocês poderiam começar com outros conectores. Este conector com que eu comecei era um conector que me forçava a fazer uma frase inteira. Para além de nananã, também não sei o quê. Portanto, aqui eu tive que fazer esta construção. Mas vocês podiam ter colocado, por um lado, afirma que já tinha perdoado Dona Madalena e Dom Manuel e pedir a Deus que também os perdoasse. Ponto final.
Por outro lado, prefere sacrificar-se morrendo para o mundo. Como podem ver, era exatamente a mesma coisa, só que os conectores que eu estava a usar aí já me permitiam fazer ali os pontos finais. Estes não. Vamos só reler tudo e verificar ao lermos se nos soa bem. O Romeiro, ao longo da cena e através do seu diálogo com Telmo, revela o seu altruísmo e a sua grandeza moral. Para além de afirmar que já tinha perdoado Dona Madalena e Dom Manuel e pedir a Deus que também os perdoasse, o Romeiro também se mostra altruísta ao preferir sacrificar-se morrendo para o mundo, salvando assim a honra da sua esposa. E se repararem, é tudo muito pequenino. Parece grande por causa dos exemplos que eu fui retirar do texto. Mas de resto, basicamente, a resposta está feita e vamos confirmar nos critérios, se estão cá os dois tópicos. E aqui temos os critérios, cá está, abordados 2 tópicos, até colocaram a negrito para se ver melhor, ou outros igualmente relevantes. Cá em baixo também temos os 2 tópicos de resposta, portanto, eles começam ali com um, quando ordena a Telmo que vá dizer ao casal que o Romeiro era um impostor. Nós não colocámos essa. Diz que se auto-aniquila, coloca a felicidade de Madalena acima do desejo de vingança, abdica da sua identidade. Nós dissemos isto aqui. Vamos verificar os outros. Consciente de que Dona Madalena e Manuel de Sousa Coutinho têm uma filha em comum, o Romeiro compadece-se perante o sofrimento que causou com a sua chegada. Dom João aniquila-se e coloca a felicidade de Madalena acima do desejo de vingança, que era um impostor. E assim, nós não dissemos que ele era um impostor, mas dissemos que ele preferia morrer para o mundo. E depois cá em baixo, o Romeiro roga a Deus que perdoe Madalena e Manuel de Sousa Coutinho porque ele já o fez, portanto nós esta está tal e qual, aqui nós não pusemos e fizemos esta não tal e qual como aqui está, mas dissemos por outras palavras, porque nós dissemos que ele morre para o mundo, que é a mesma coisa que dizer para dizer que ele era um impostor, que afinal o Dom João de Portugal estava morto. Portanto, basicamente dissemos exatamente isto por outras palavras e por isso podemos confirmar que estamos no nível 5, na pontuação 10, porque justificámos a afirmação, demos os 2 tópicos, utilizámos mecanismos de coesão textual que asseguraram a progressão e o encadeamento das ideias. E passemos então à pergunta 6. É uma pergunta que nos pede para indicarmos destas 5 afirmações que aqui estão, as 3 que são verdadeiras. Esta pergunta não admite erros, portanto não admite, posso acertar uma ou posso acertar 2, têm que se acertar as 3 porque é o que está pedido nas instruções. A linha A. Na sua fala inicial, Dom João revela a mágoa de saber que não era amado pela esposa. Eu vou só sublinhar aquilo que diz cada uma e depois vou confirmar se é verdadeiro ou falso. E podemos ir fazendo já isto. Na fala inicial, o que quer dizer que temos que ir logo à primeira fala e verificar se ele realmente mostra-se magoado por saber que não era amado pela esposa. Então vamos aqui à primeira fala e ele diz assim: Tu bem sei que duvidaste sempre da minha morte, que não quiseste ceder a nenhuma evidência, não me admirou de ti, meu Telmo. Mas também não posso, Deus me ouve. Não posso criminar ninguém porque o acreditasse. As provas eram de convencer todo o ânimo. Só lhe podia resistir o coração. E aqui, coração que fosse meu, não havia outro. Só lhe podia resistir o coração. E aqui, coração que fosse meu, não havia outro. Isto é o Dom João a tirar uma farpazinha à Dona Madalena a dizer que se ela o amasse, ela nunca acreditaria que ele estaria morto. Portanto, ela acreditou que ele estava morto porque ela não o amava. Daí que há aqui uma certa mágoa. E como é que eu sei? Porque o Telmo diz logo a seguir: sois injusto. Portanto, ele estava a ser aqui um bocadinho sarcástico, amargo. Portanto, podemos confirmar que a primeira é verdadeira. Agora a segunda. Na sua segunda fala, Telmo assume a defesa de Madalena. Vamos ler, apesar de, penso que já quase toda a gente percebeu se é verdadeira ou falsa. A segunda fala de Telmo é esta. O Romeiro tinha-lhe perguntado: então é verdade que ela mandou procurar e não poupou gastos? E o Telmo diz: como é certo estar Deus no céu, como é verdade ser aquela a mais honrada e virtuosa dama que tem Portugal. E isto não é irónico, isto não é ele de estar a ser irónico, ele está a ser verdadeiro. E, portanto, podemos confirmar que, sim, senhor, ele está a defender a Dona Madalena. Verdadeiro. E das 3, 2 já estão. Portanto, agora temos a C, a D e a E. E uma delas tem que estar verdadeira, as outras 2 têm que ser falsas. Portanto, agora é verificar qual é a única que é verdadeira. Vamos aqui à C. Estou mesmo já a ver o que vocês me estão a dizer. Não deve ser a B e a C. Portanto, muito provavelmente a C deve ser falsa. Não digo que não, mas não vamos contar com isso. Vamos sempre confirmar tudo para termos a certeza. O amor de Telmo por Dom João é negado na forma como se lhe dirigem: Dom João, meu senhor, meu amo, meu filho. Eu penso que nem sequer precisamos de ir ler as linhas 24 e 25, porque quando o Telmo diz Dom João, meu senhor, meu filho, obviamente que ele está a reforçar o amor que ele tem por ele e, portanto, esta é falsa.
E agora sobra-nos a D e a E. O sentimento e a emoção afloram em expressões como: oh, Telmo, Telmo, com que amor a amava eu. Não vamos fazer já esta, vamos ver a E. Ao afirmar: na hora em que ela acreditou na minha morte, nessa hora morri. Dom João revela a sua indiferença face ao facto de Madalena se ter convencido da sua morte. Eu penso que já verificámos que ele não estava indiferente, por isso é que ele estava sarcástico e irónico com ela, estava-lhe a tirar umas farpazitas. Portanto, vamos confirmar que aqui, obviamente, vamos cortar aqui esta, já cortámos a C e vamos escolher aqui a D, porque realmente, oh, Telmo, Telmo, com que amor amava eu, ponto de exclamação. Tem que ser sentimentos e emoções. Portanto, já temos aqui as nossas 3 afirmações verdadeiras e agora é só escrevermos a nossa resposta e como podem ver aqui nas instruções, escreva na folha de respostas o número do item e as 3 letras que correspondem às afirmações selecionadas. Ninguém vos ia tirar pontos se vocês escrevessem tudo o que está em cada uma delas. Não vale a pena estarmos a perder tempo porque é só preciso colocar as letras. E agora é só colocarmos então as letras que nos interessam. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, portanto façam como acharem melhor. E agora é só verificarmos os critérios. E como podem ver, a época especial não tem versões, portanto cá temos a nossa chave de resposta e é só confirmar que está certa e 13 pontos já eram os possíveis para a nossa cotação. Terminamos assim a resolução da parte B da prova 639 da época especial de 2023. Obrigada pela vossa atenção, bons estudos e bom trabalho e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.